palavra, cruzada, palavra cruzada, palavra, cruzada, palavra cruzada, palavra cruzada. O Brasil é uma das maiores economias do mundo e um país com grande desigualdade social. País é uma delimitação geográfica que garante a um povo o domínio de um território. Antes da chegada dos europeus, onde hoje chamamos Brasil, o território era ocupado por diversas etnias de índios. Índio é aquele que pertence a qualquer um dos povos nativos das Américas. Raoni é índio da etnia caripuna. Os índios não possuem um país próprio. O termo índio foi dado pelos primeiros colonizadores que chegaram por aqui. Oficialmente, eles acreditavam ter chegado às Índias, pois buscavam encontrar uma nova rota comercial para trazer da Ásia temperos utilizados para dar sabor aos pratos e carnes da nobreza europeia. A Índia é um país que possui mais de 1 bilhão de habitantes e a maior população vegetariana do mundo. Vegetariano é aquele que não come carne. Leonardo é vegano, pois além de não comer carne, não consome nenhum produto de origem animal, como ovos, leite ou couro, por defender o direito dos animais. Direito é aquilo que é justo, legítimo. Para Leonardo, assim como os seres humanos, os animais também possuem o direito à vida, à dignidade e à liberdade. Direito também é o nome do curso ensinado nas universidades para formar advogados. Márcia Rocha é advogada, empresária e travesti. Travesti é a pessoa que adota o vestuário e comportamento associado a um gênero diferente do seu sexo de nascimento. Márcia, Leonardo e Raoni fazem parte de uma minoria, que é sobre o que vamos falar aqui. Raoni é da etnia caripuna, povo com cerca de 3.500 pessoas que vive próximo ao Oiapoque, no Amapá, extremo norte do Brasil. Ele veio morar na capital do país para estudar engenharia florestal na Universidade de Brasília. A vaga foi garantida por um convênio com a FUNAI, que criou um sistema de cotas em que indígenas de diversas etnias disputam 2 vagas em alguns cursos universitários. Muito difícil pra gente, assim, estar aqui, porque todo dia você é bombardeado com a cultura ocidental, com a cultura não indígena, e todo dia o professor fala, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar, tem que pensar já fazer um trabalho amanhã, a sua semana é toda programada, é diferente, quando você está na aldeia você não tem essa programação, você vive o dia, você não vai pensar no amanhã, você pensa o hoje. Quando a gente está aqui, a gente fica pensando nisso, não tem tempo nem de nos pintar, que é um jeito de a gente nos fortalecer, de tomar um rapé, de conversar, de escutar uma música, de escutar um velho falando, então isso é difícil quando você está aqui. Aqui só é aceito o conhecimento científico, o que é provado cientificamente, acadêmico, você vai lá e escreve, então tem que estar no papel, e o nosso conhecimento está aqui. Aqueles que não dominam o poder são minorias porque não participam em igualdade de condição da sociedade. Participar em igualdade de condição significa ter acesso às mesmas oportunidades. Índios e negros entraram para a sociedade brasileira sem poder político, sem a garantia de seus direitos, sem acesso à educação. O acesso à educação é uma das ferramentas que permite ao ser humano transformar o mundo onde vive. Nossa liderança veio solicitando, pedindo que tivesse indígenas, jovens indígenas estudando para poder nos representar, porque sempre quem representava a gente era um antropólogo. Isso é importante para a gente estar sempre lembrando quem a gente é, qual é a nossa origem, qual é o nosso papel aqui, o que nós viemos fazer aqui. Então nós viemos aqui aprender para depois voltar um profissional ou voltar um indígena profissional. Inicialmente, a palavra minoria remete à inferioridade numérica. Em um cesto de maçã, 2 laranjas formam uma minoria. Em um estojo de canetas, um lápis é uma minoria. Ao especificarmos apenas quantidade, é fácil distinguir numericamente o que é maioria e o que é minoria. Lápis e laranja são objetos e não possuem desejos, pensamentos e nem direitos. Márcia Rocha é travesti e a maioria se define como mulher ou como homem. Leonardo é vegano e a maioria consome produtos de origem animal. Raoni é de uma etnia indígena e a maioria é de não índios. Ao contrário do lápis e da laranja, que são objetos, Leonardo, Raoni e Márcia são pessoas e, por serem pessoas, possuem valores, pensamentos e direitos individuais. Márcia Rocha nasceu com sexo masculino, foi casada 2 vezes com mulheres e teve uma filha. Profissionalmente, é empresária do ramo imobiliário, advogada e integrante da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB São Paulo. Em 2012, decidiu enfrentar os preconceitos e assumiu para a sociedade a sua identidade feminina.
Hoje ela coordena uma ONG que se engaja na defesa dos direitos de homossexuais e pessoas que transitam entre diferentes gêneros. Uma coisa é a identidade de gênero, que é como você se sente, o gênero que você se sente, e outra coisa é orientação sexual, é daquilo que você gosta, né? Então, uma coisa é como eu me sinto mulher, sempre me senti, embora tenha nascido menino, sempre me senti menina, sempre me identifiquei com o feminino, sempre quis usar roupas femininas, sempre quis ter seios. A outra coisa é do que você gosta. Se você gosta de homens, se você gosta de mulheres, ou se você gosta de nada, tem gente que não gosta de nada, enfim. Isso já é orientação sexual. Para mim sempre foi uma incoerência, me sentir mulher e gostar de mulher. Uma coisa muito incoerente, né? Porque durante a vida inteira, eu tinha duas vidas. Uma vida para mim, privada, e uma vida pública, vamos dizer, né? Para o mundo eu era homem, para mim mesmo eu era mulher. Agora, quem gostava de mim, se uma moça gostava de mim, ela gostava de uma imagem que eu fazia. Hoje, se alguém gostar, vai gostar de quem eu sou de verdade. Então, é mais difícil? É mais difícil, mas é mais verdadeiro. As minorias, por serem diferentes da maioria, costumam sofrer preconceitos. Uma roupa, um corte de cabelo, uma tatuagem, um gosto musical ou uma dieta alimentar podem fazer com que uma pessoa seja discriminada. Leonardo faz parte do Menção Honrosa, um grupo de rap que produz músicas que defendem os ideais veganos. Se o corpo não tá bom, a mente não funciona. E é por isso que o planeta sofre com a humanidade sã. Levante dessa Para ele, a atividade física é uma forma de demonstrar que é possível ter um bom desempenho no esporte sem consumir carne, leite, ovo ou qualquer proteína de origem animal. O veganismo ele é uma luta cotidiana o tempo inteiro contra o seu paladar, contra o seu apetite imediato, ali dentro de uma sociedade onde te oferece predominantemente alimentos que contêm produtos de origem animal, né? O animal, os corpos animais e os subprodutos que derivam deles, eles estão inseridos em todo tipo de alimento que você imaginar, cara. E tecidos, cosméticos. Eu costumo dizer que o vegano ele é sempre obrigado a ser melhor, porque assim, se uma pessoa comum, que tem uma dieta comum, adoece, poxa, cara, o que será que aconteceu? Ah, é o clima, é isso, tá, é aquilo. Agora, se o vegano adoece, pô, cara, você tem que repensar essa tua alimentação. Se um cara aqui no treino toma um nocaute, pô, o cara tomou um nocaute, o cara, ele vacilou, tal, não sei o que, baixou a guarda. Agora, se o vegano toma um nocaute aqui, pô, é porque tu não comeu carne, é porque tu tem essa dieta aí. Então, assim, por causa disso, você está sempre sendo estimulado a ser levado mais à frente, né? Você bota pressão em você mesmo para ir à frente. A preocupação internacional com a defesa dos direitos das minorias cresceu após a Segunda Guerra Mundial, quando milhares de judeus, ciganos, comunistas e homossexuais foram mortos em campos de concentração pelos nazistas. Atualmente, muitas minorias têm os seus direitos negados em todo o mundo. Os cristãos árabes são perseguidos em diversos países do Oriente Médio. Os monges budistas do Nepal lutam para libertar a região do Tibete do domínio chinês. Os sarauis no oeste africano vivem em campos de refugiados e lutam por um país próprio. Para a Organização das Nações Unidas, minoria é um grupo à margem do poder e com características étnicas, religiosas ou linguísticas diferentes daquelas do restante da população de um estado. No Brasil, os índios formam um grupo que se encaixa na definição da ONU de minoria.
Índio é um nome genérico utilizado para se referir a mais de 300 etnias que falam cerca de 270 línguas e dialetos diferentes. Em 1500, eram cerca de 5 a 6 milhões de indígenas e ocupavam todo o território brasileiro. Hoje, não chegam nem a 1% da população brasileira e ainda lutam para garantir o direito de demarcação de suas terras. Você vê uma outra pessoa demarcando, isso é muito angustiante para você, porque você fala, eu que sei onde que é, eu que vou dizer, eu preciso de tantos para poder manter minha família, eu quero que meu povo cresça. Como é que meu povo vai crescer se eu não tenho terra, se eu não tenho alimento, se eu não vou querer que o povo cresça sem dar qualidade, sem poder conhecer o que eu conheci, mostrar isso aqui era um rio, isso aqui eram as árvores que tem no nosso departamento, então isso é difícil pra caramba pra gente. Se você vê os Guaranis no Mato Grosso, 17 mil pessoas morando em 5 mil hectares, enquanto você vê fazendeiro aí com 100 mil hectares, 150 mil hectares criando gado. Tipo, gado tem mais espaço do que um indígena no Mato Grosso. O Brasil possui mais gado do que gente. São 208 milhões de cabeças de gado que ocupam uma área de pastagem de mais de 20% do território brasileiro. Por ano, são abatidas quase 40 milhões de cabeças de gado para comercialização de sua carne. Carne é a matéria que constitui os seres animais. Animal é ser vivo, organizado, dotado de sensibilidade e movimento. O ser humano é dotado de sensibilidade e movimento, é, portanto, um animal. Leonardo não come carne. Tem aqui uma variedade de bolo, tem bolo de maracujá, tem bolo de limão, mas assim, nenhum deles é feito sem ovo, sem leite. Achei também essa rosquinha de cebola aqui, mas ela tem manteiga. É de cebola, mas também não dá. Agora aqui é bater e voltar, porque aqui é o que a gente chama do mercadão das almas aqui. Aqui nem... Se chama de opção vegetariana, significa pegar as outras opções, tirar tudo aquilo que tem de principal e deixar só o que sobra. Aqui no caso, tirando o principal e o queijo, só ia ficar o pão e a folha, né? Bom, aqui nessa aqui a gente tem opção de sorvete sem lactose, né? São só duas, mas eu vou cair pra dentro. Vê um sorvete de morango aí sem lactose, por favor? Obrigado. Muito bom. Vou levar pra casa. Parece que você está se excluindo, né? Parece que você está fazendo aquilo para você ser totalmente diferente dos outros, tal. Só que quando você tenta ao máximo, vamos dizer assim, abafar um pouco essas diferenças, as pessoas fazem questão de salientar elas, assim, né? Então, por exemplo, você está ali, a pessoa está comendo um prato com carne, você um prato vegetariano, e a pessoa fica ali, olha a carne aqui, tá, não sei o quê, não vai querer não? Aí, ó, fica querendo botar na sua boca alguma coisa do tipo. Então vai criando aquela coisa, parece que a pessoa precisa se afirmar, né? Quando, na verdade, tudo que a gente quer é ficar um pouco em paz, porque essas piadinhas são todos os dias, cara. Quando você tem um grupo com uma determinada característica, essas pessoas tendem a achar que eles são certos, né? Muitas vezes, dependendo do tipo de caráter, religião, por exemplo, né? Você tem o judeu, ele tem tanta certeza de que ele está certo quanto o muçulmano que se explode num prédio. É o que aconteceu na Alemanha de Hitler. Vai dizer que todo alemão era ruim, que todo alemão era cruel, que não era. Mas vai havendo um reforço, uma autoalimentação de crenças e de que eles são a raça perfeita, de que é tudo maravilhoso, que alemão que é bom, que alemão... E chega uma hora que você começa a querer matar judeu, matar gay, matar negro, né? Então, é muito perigoso isso, né? Então, é importante que se mantenha no mundo essa noção de que o ser humano é diverso e o respeito pela diferença, respeito pelo outro com as suas diferenças.
Milhares de gays sofrem com a violência provocada pelo desrespeito à intolerância com aqueles que são diferentes. Em 2012, foram registradas mais de 3.000 agressões e 300 assassinatos cometidos contra pessoas com orientação sexual diferente da maioria. Minoria. Bom, eu acho que minoria, falando socialmente, né, são pequenos grupos com características semelhantes. Quando um grupo desses, por ter essa determinada característica que os une, tem carências de algum direito ou uma necessidade específica de alguma coisa, eles se juntam muitas vezes e formam associações ou ONGs ou lutam por direitos desse grupo que é chamado minoria. Mas, na verdade, se a gente for ver, todas as minorias juntas são uma grande maioria. É todo mundo, né? Todo mundo, não existe ninguém nesse mundo que não possa ser incluído em alguma minoria. Mais importante do que a quantidade numérica, o termo minoria tem a ver com a relação de poder entre diferentes grupos. Um grupo pode ser numericamente superior, mas ser excluído das decisões políticas, não ter acesso às mesmas oportunidades e sofrer preconceitos e discriminação. As mulheres, mesmo sendo maioria da população, são classificadas como minoria, pois foram historicamente afastadas do poder, dos estudos, do mercado de trabalho. Apesar das conquistas do último século, elas só garantiram o direito ao voto em 1934 e ainda hoje somam apenas 10% dos parlamentares eleitos para o Congresso Nacional. Senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada. A Constituição de 88 estabeleceu medidas que favorecem as minorias, como a proibição de diferença de salários entre homens e mulheres, proteção do idoso, reserva de vagas no serviço público para deficientes físicos e o direito de demarcação das reservas indígenas. Agora mesmo está invadindo a suspensa sessão. A suspensa sessão. Em abril de 2013, índios de diversas etnias ocuparam o plenário da Câmara dos Deputados para protestar contra uma proposta de emenda constitucional que altera as regras de demarcação das reservas indígenas. Foi um marco para a gente conseguir chegar, falar, não, a gente quer participar, a gente quer estar nessa comissão. Se é uma comissão falando sobre os povos indígenas, tem que ter indígena discutindo. Então, nós só conseguimos porque entraram lá dentro, nossos parentes conseguiram entrar, conseguiram ocupar. Eles viram que a gente não está adormecido, que a gente não está morto, porque lá não, o povo indígena está adormecido, hoje em dia não, só faz um manifestozinho hoje, amanhã já acabou já. Então eles viram que a gente está sendo muito oprimido, mas na hora que você oprime muito, na hora o oprimido tem que reagir, né? Toda ação exige uma reação, então a gente está reagindo devagarzinho, estamos lutando e estamos querendo nossos direitos respeitados. Se a gente tem direito, que aí o pessoal fala, o povo indígena tem que parar com isso de querer ter direitos especiais, tem que ser tratado como o não indígena. Então nos trate como não indígena, nos dê educação, nos dê saúde, nos dê terra. A gente precisa dessa atendimento diferenciado porque nós somos diferenciados, não que nós somos melhores nem piores. Mas não é porque a gente é diferenciado que a gente tem que ter uma educação pior, uma saúde pior, que é o que acontece hoje. Na Holanda, a gente tem um fenômeno muito interessante que é o Partido dos Animais. E esse Partido dos Animais, ele pauta os animais, né, desde do gato, cachorro abandonado, né, aquele petzinho, até animais de grande porte, mas passando por esses animais que vamos chamar aqui animais de consumo, assim, animais que viram roupa, que viram comida, que viram acessórios. A gente não tem, aqui no Brasil, nenhum parlamentar vegetariano, por exemplo, assim, que seja assumidamente vegetariano e defensor dessa causa, etc. Assim, a gente tem algumas pessoas que, por uma afinidade com o meio ambiente, com o direito dos animais, elas têm tentado ajudar a gente a algumas coisas. Por exemplo, a aprovar um selo que indique se o produto contém ou não ingredientes de origem animal. Lutar pelo direito, como você disse, da minha minoria de trans, vamos dizer assim, passa por lutar por direito de um monte de outras minorias, das mulheres. Eu vou em passeata de lésbica, né? Eu
já fui em eventos de negros, assim, eu acho que você militar por direitos humanos é direitos humanos, de todos os humanos. A luta, como advogada, agora eu estou falando como defensora da justiça, vamos dizer assim, é geral, não pode ser pelo meu grupo, é por todos, inclusive o meu grupo, porque a partir do momento que todos tiverem os seus direitos, o meu também tem que ter. Leonardo, Raoni e Márcia são minorias que lutam para ter seus direitos respeitados. Assim como eles, obesos, mulheres, idosos, deficientes físicos, negros, homossexuais e muitas outras minorias têm se organizado para sensibilizar a sociedade e reivindicar os mesmos direitos daqueles que pertencem à maioria.